Oi, pessoal. Vamos ver quem está chegando aí. Cadê Pati? Patrícia Sarquis, tudo bom? Larissa, Mônica. A outra Larissa também. Ah, não, Larissa Peixoto. Kátia, oi, gente. Oi, oi. Esperando Pati. Oi, Mônica. Cadê Patrícia? Daqui a pouco Pati entra pra gente começar. Tudo bem com vocês? Hoje tá caindo uma chuvinha, não é? Pelo menos por aqui na Pituba. Betina, Mariana. Oi, Mariana. Quem mais tá chegando aí? Aí, Pati agora chegou. Deixa eu chamar a Pati. Bora. Andréa. Oi, Olá, Pati. Pauli. Tudo bem? Que chuva, hein? Pois é, menina, eu tava comentando isso aqui, que hoje tá de chuva, ontem fez um solzinho tão bom, não é? Agora Muita aqui tá um chuvisco chuva. sol. Não tá chuva forte, não. Aqui na Pituba tá um chuvisco. Mas aqui em Estela Maris está muita chuva. É mesmo, então essa chuva tá vindo pra cá. Mais tarde vai estar por aqui. Então, o pessoal tá chegando aí, tá entrando. Tudo bem, gente? Vamos ver mais uns pontos aí no mapa astrológico. Vamos começar, né, Pati? Vamos Vou começar que as esperar. pessoas vão chegando devagarzinho, As né? pessoas vão chegando. Isso. Então, primeiro eu quero agradecer a Luciana Sarno, que tem feito com tanto carinho nossos cartazes. A gente acaba não falando sobre isso, os cartazes que representam os temas que a gente escolhe, e ela faz com tanto amor, com tanto carinho, e coloca, e eu nunca falo sobre isso. Então, Luciana, eu imagino que você está entrando, ou já entrou e eu não vi, muito obrigada, viu, pelos cartazes lindos que você está fazendo dos nossos encontros. Então, o tema de hoje, gente, nós estamos ainda são os desafios do ano, né, do céu de 2020, faz parte desses desafios, e nesse momento ainda de pandemia, de uns 2 encontros atrás, a gente vem centrando na importância do propósito de vida, da missão de vida, num momento onde todos ainda estamos confinados, fiquem em casa, quem puder ficar. Então, centrar na missão de vida, no propósito de vida, no caminho da alma, é a saída que nós temos nesse momento para afunilar e aperfeiçoar o que nós podemos dar de melhor daquilo que nós temos como dom, né? Como dom, como projeto, como propósito. E hoje nós vamos falar então dos nodos lunares. O tema é o caminho da alma através dos nodos lunares no mapa astrológico. É outro sinalizador nesse tema. Tem vários no mapa. Eu gosto sempre de chamar a atenção que a gente está fazendo um recorte, tem muitas coisas importantes no mapa, nós somos um pouco de tudo daquele mapa individual e não tem uma receita de bolo nunca. É sempre uma busca e sempre um caminho a ser percorrido pela pessoa que tem aquele chamado do destino ou da alma, né? Então, os nodos lunares, nós sugerimos, inclusive, que vocês olhassem na tabela, que foi anexa com o cartaz, pelo ano de nascimento, olhar onde estão esses pontos. A gente não vai entrar na questão técnica, nem no significado astronômico dos nodos lunares, mas sim no significado deles na vida da gente, por onde eles estão
nos signos que eles estão no momento do nascimento. Não vamos tocar em casas astrológicas, porque precisaria do mapa individual, mas é importante que vocês percebam que em astrologia tudo é conectado. Então, o primeiro signo tem uma analogia com o setor 1 do mapa, o segundo com a casa 2, a casa 3. Então, é só vocês perceberem a ordem dos signos e prestarem atenção que, pela qualidade do signo, também tem uma analogia com aquele setor do mapa. Mas o importante que a gente quis trazer é pensar na energia, entre aspas, que cada signo representa no estudo desses nodos lunares. Então, eu vou falar um pouco, e Paty falar de outros também, e a importância de perceber que um é oposto ao outro, sempre. Portanto, nós falamos de eixo, não é? Se um está em Libra, o outro está em Áries, e vice-versa. E o nó do sul, que para quem tiver com o mapa e estiver acompanhando, não só pela data, o nó do sul é o que tem a abertura para cima. E o nó do norte é que tem a abertura para baixo. O sul é associado com o passado. E o norte, como o nome está dizendo, a gente usa muito o significado de norte, da palavra norte, para dizer tem uma direção, tem onde chegar. O nó do norte é onde a alma precisa chegar. Mas eu quero desassociar o sul ou o norte com bom e ruim, ou com fácil e difícil necessariamente. O sul representa a bagagem que a gente traz do passado, não somente de uma vida, mas assim os costumes, os pensamentos, um histórico que a alma, ao chegar na vida atual, traz, sei lá de quantas vidas, de quantas encarnações, mas que marcou para a vida atual. E o nó do norte representa a experiência não tentada, o novo projeto da alma, enquanto a gente estiver vivo, vai transitar nesse eixo. O sul vai nos puxar mais, porque a gente vai tentar ficar no já conhecido, né? Na zona de conforto que o sul representa. E o norte, será que eu vou? Será que eu devo? Será que vai dar certo? A experiência que a gente precisa fazer na vida atual. Mas esse caminho da alma, ele é individual, então depende também do conjunto do mapa. E cada signo onde esses nodos estão tem o seu planeta regente, que a gente chama de expositor daquele nodo. E isso também modifica pela área onde ele estiver no mapa da pessoa, quais são os temas ou quais são os assuntos da vida atual que vão ser, digamos assim, o palco desse caminho ou desse chamado da alma, né? O nó do sul tem uma analogia com Saturno, e o nó do norte tem uma analogia com Júpiter, no sentido de Saturno já traz as questões kármicas, as coisas que se acumulam no tempo, aquilo que a gente muitas vezes fica presa ou amarrado porque já está construído. E Júpiter, que representa a possibilidade da luz, a possibilidade de expansão, de crescimento, mas, como eu disse, sem querer associar com negativo e positivo. Vamos pensar em termos de história, né? História da alma, caminhando do passado para o seu futuro, para a sua missão. Bom, então... Antes de você começar, Áries, eu quero falar um pouquinho. Viu? Então, só sinalizar que os nodos lunares, assim como todo o resto do mapa, todos os planetas, eles caminham, eles andam, a gente chama os trânsitos, né? Eles caminham, eles não estão parados, eles estão parados no dia do nascimento para a gente entender a chegada, mas eles também caminham. E a cada 18, 19 anos, mais ou menos, eles voltam ao mesmo ponto original do nascimento. Então, some isso no decorrer da vida de uma pessoa e veja que a gente sempre tem a oportunidade de retomar o projeto original. Paty, faça seu comentário para eu poder entrar nos signos. Então, o que eu queria falar, frisando o que Gisele já falou, né, é que realmente a gente não pode desconectar o nó do sul do nó do norte. Né? A gente quer chegar no nó do norte, na verdade, exatamente que a gente já viveu, a gente pode patinar e ter dificuldade de sair do nosso nó do... Oi. Está cortando. Está cortando? Está cortando sua voz. Tá. Repita aí, que cortou tudo.
que a gente não pode desconectar, né, o nó do sul do nó do norte, e muitas vezes a gente patina nas características do nó do sul, porque foram experiências que a gente já viveu muito, e lembrar que o nó do sul, ele viram também nossos recursos. Recursos, ele é como se ele fosse uma semente, um semeador, né, do nosso potencial para alcançar o nosso nó do sul. Então, não existe nó do sul desconectado de nó do norte. Né? A gente só chega no nosso norte exatamente porque a gente teve um sul. Isso é muito importante. Então, o caminho é conscientizar do nosso nó do sul, consciência, autoconhecimento do sul, para poder chegar no norte. Perfeito, Paty, perfeito. Porque se não fica, para arrematar o que você falou, se não fica assim, a gente vai jogar fora a água do banho e o bebê vai junto, não pode. Né? A experiência serve para alguma coisa. Agora, precisamos ver que tipo de passado que a gente quer conectar com a vida nova, para não ficar presa em questões que já acabaram e que trazem mágoas ou dificuldades hoje, porque a gente está se recusando a caminhar na direção do nó do norte, que são as experiências novas e muitas vezes não tentadas. E é um pouco como a live passada que a gente falou de sair da Lua e ir para o Sol, né? Para sair da Lua e ir para o Sol, e para sair do nó do Sul e ir para o nó do Norte, também aí tem um ponto de bifurcação, né? Também aí tem um ponto de escolha, né? O nó do Norte, eu gosto muito de falar isso, ele não é dado, assim como o sol, de graça, né? É preciso praticar as características do nosso nó do norte de forma muito inteligente, né? Para a gente poder alcançar esse lugar de fluição, que é o lugar do nosso nó do norte, assim como o lugar do nosso sol. Perfeito, Paty. Perfeito. Então, posso falar dos nós, começar dos nomes? Né? Áries. O nó do norte em Áries automaticamente traz o nó do sul para Libra, né? Então, o nó do norte em Áries, o regente é Marte e o regente de Libra é Vênus. Então, veja que esses nodos lunares envolvem Vênus e Marte, não é? O nó do norte, que é onde tem que chegar, quem tem nó do norte em Áries, precisa sair de Libra. Então, precisa sair da indecisão, precisa sair de cima do muro, precisa sair de situações que não dão direção objetiva, né? Então, as questões de Libra vêm como pano de fundo, mas hoje a alma está precisando de uma experiência ariana. Então, identidade é uma palavra-chave, liderança, autoafirmação, ação e desenvolver essa identidade é a questão principal para quem tem o nó do norte em Áries. O que tem de interessante nesse caminho, para frisar bem o que Paty falou, que a gente não abandona totalmente o nó do sul, é que as vidas de Libra, né, para quem tem o nó do norte em Áries, significam também que aprendeu as relações. E que então são pessoas que hoje podem ficar na indecisão porque se preocupam com os outros. Então, o buscar a identidade, o chegar na frente, o liderar, o criar coragem para a ação de Áries, não significa perder aquelas coisas boas que conquistou em Libra. Libra é o signo da paz, Libra é o signo de Vênus. Então, traz na bagagem já ao se relacionar, mas isso criou indecisões, criou não se autoafirmar. E agora, isso seria necessário. Pensemos o contrário. Para quem tem o nó do norte em Libra, o passado, então, em Áries. É bem o contrário. Alguém que já está acostumado a fazer as coisas sozinho. Alguém acostumado a liderar, ser guerreiro, guerreira, abrir caminho. O que pode acontecer?
Um egoísmo, vaidade, passar por cima dos outros, teimosia, ser do contra. Então, são características que você sozinho vai decidindo, mas se a nova vida traz um nó do norte em Libra, então é o contrário, você precisa chegar para se autoafirmar de maneira diferente, trazer as conquistas do passado e, no entanto, chegar para compartilhar. Libra é o signo da relação. Libra é o signo do compartilhar, é o signo da paz, é o signo dos contratos, dos acordos, do perceber que no meio do caminho tem outra pessoa. Martin Schumann, que tem o livro dos nodos lunares, ele costuma dizer que esses nodos, para quem tem o nó do norte em Libra, é um dos mais difíceis de alcançar, por causa da dificuldade de Áries, que é o guerreiro, que é o da identidade, de ter dificuldade de se relacionar no sentido verdadeiro da palavra, de compartilhar. Então, quem tiver o nó do norte em Libra já sabe que na vida atual precisa de um esforço para, de fato, perceber que no meio do caminho tem outra pessoa. Pati, com você, o touro escorpião. Se der tempo, a gente refaz as coisas aí. Escutando você falar, né, eu fiquei pensando aqui como realmente a gente não pode pensar no nó do norte desconectado do sul, até porque a gente está falando de um eixo, né? Então, se você tem um nó do norte e vive o seu nó do norte e esquece do seu nó do sul, você também está criando um novo karma, né? Então, o que a gente, entrando agora, eu vou falar do nó do norte em touro, o que, na verdade, e que é um eixo de valores, né? Do meu valor e do valor do outro. Então, um nó do norte, por exemplo, em touro, ele vem de um passado, de um nó do sul em escorpião, onde ele já se misturou muito com o outro, né? Onde os valores do outro foram muito importantes para ele, e muitas vezes ele se perdeu nos valores do outro, né? Folgou nos valores do outro, né? Ou viveu relações sexuais muito fortes e fez com que ele saísse do rumo dele, né? Então, assim, se a gente for pensar qual é o recurso de um nó do norte em touro, ele sabe muito sobre o oculto, né? Sobre tudo que tem a ver com o escorpião, que ele já viveu, né? Então, tudo que tem a ver com intensidade emocional, ele carrega isso, ele traz isso para a vida atual dele, né? Então, por isso, como ele já passou por muitas perdas, muita tirada de tapete, né, dele, ele tem dificuldade de confiar. Não é fácil para quem tem um nó do norte em touro confiar no outro. Ele está sempre desconfiando e achando que o outro vai tirar alguma coisa dele, né? Outra coisa, ele é assustado, né? Ele é assustado por causa disso, então ele fica muito na defesa em deixar o outro chegar na vida dele, exatamente porque ele já se perdeu muito nesse outro, né? Ele vai precisar abrir mão desses valores do outro e construir o touro, né? Construir os seus próprios valores. Eu gosto sempre de pensar que o nó do norte em touro, ele precisa construir sua própria autonomia, né? Ele precisa pagar porque é touro, né? Então, assim, ele tem que pagar pelo trabalho, investir nele, investir no que ele quer para ele poder chegar na construção, para ele poder materializar. Então, uma dica para quem tem nó do norte em touro, eu tentei escrever e aí assim, corra, Lola, de tudo que for muita intensidade emocional, né? Quando uma pessoa chegar perto de você com muito drama de escorpião, né? E muita intensidade que faz com que você saia
do touro, porque o que que o touro quer? O touro quer calma, o touro quer paz, o touro quer tranquilidade para poder construir. Ele precisa de praticidade no dia a dia, né? Então, quando ele é envolvido, o nó do norte em touro, muitas vezes o passado escorpião ainda pega ele e ele se perde do objetivo da vida dele, né? Porque ele fica muito no outro. Então, precisa ir para os sentidos, precisa ir para o sensório de touro, né? Para curtir, sim, o dia a dia com calma, para poder tomar bons vinhos, para poder ter um lençol gostoso na cama, né? Tudo que tem a ver com a natureza. A natureza é muito importante para um. Alguém botou aqui drama de escorpião. Lembrei de alguém. Pois é, Van, exatamente. Drama de escorpião. Drama no sentido, gente, aqui é diferente de um drama de câncer, né? Porque é tão intenso. Então, assim, o escorpião, ele é muito, né? Então, o nó do norte em touro, ele tem que sair do ser e ir para o ter. Mas o ter no sentido de concretizar. E na medida, fechando o nó do norte em touro, que ele alcança, né, os sentidos, e ele alcança essa fruição, e ele vê o quanto que a vida é abundante. Porque a palavra de touro é a abundância, né? É a fertilidade. Ele passa a confiar. Ele passa a confiar que o universo tem para todos, né? E ele vive... Eu gosto muito da fala do Martin Schulman para o Nó do Norte em Touro, que ele diz assim, que são... É mais ou menos isso, que são vidas e vidas de tumultos, né, que você precisa deixar para trás. Ele usa, inclusive, aquela história da mulher de Lót. Não olhe para trás. Quem tem nó do norte em escorpião, não olhe para trás. Você pode levar anos, mas você terminou um trabalho? Terminou. Você terminou uma relação? Terminou. Olhe para frente e siga, né? Siga para o seu nó do norte em touro. O nó do norte escorpião é o contrário do que vamos fazer esse exercício. Ele traz um lado mais pé no chão, né? Ele traz um lado mais pragmático, ele traz o meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, né? A coisa da possessividade e do acúmulo, né, de touro, a depender da forma como você está mais polarizado no touro ou no escorpião. Então, ele traz uma vida mais, digamos assim, confortável, mais calma, mas ele começa a perceber a partir de um determinado momento, porque uma coisa interessante da gente ver é que o nó do sul, ele funciona muito nos primeiros anos, nossos primeiros anos. Digamos que mais ou menos até os... Depende da consciência que você tenha, né? Mas eu acho que a partir dos 40 anos, né? Que eu acho que é quando a gente começa a ser gente mesmo, porque antes a gente é projeto de gente. A gente, digamos assim, a gente é protótipo, né? Tá tentando ainda, né? Mas aí o nó do sul em touro, ele começa a perceber que está tudo muito pesado, está tudo muito sem sentido, né? Está tudo muito sem vida mesmo, né? Ele fica muito fixado nas coisas, fazendo as coisas com muito esforço, bem taurino. Então, no nó do norte escorpião, a vida vai cutucar esse nó do sul em touro a fazer mudanças, né? A vida vai trazer, ele vai querer descansar, ficar na maré mansa ali, no tranquilo, pastando, porque touro adora pastar, né? Ficar assim quietinho. E aí ele vai ser cutucado exatamente para tudo aquilo que ele
construiu, mas que também oprime ele, né? Então, ele vai ter que sair, descarregar o peso do que ele construiu, né? Digamos, descarregar, menos peso, então é menos T e mais C. É o que o nó do norte escorpião conduz. Agora a Gisele vai falar de Gêmeos e Sagitário. Sagitário. Você esqueceu de falar os dispositores. O de touro é Vênus também, só que o Vênus dos valores, e o de escorpião, que é o Plutão. Então tem que olhar no mapa onde eles estão para complementar essa busca que Paty falou aí. Então, o nó do norte em Gêmeos, o sul em Sagitário, esse eixo, né, Sagitário e Gêmeos, é o eixo da comunicação. É o eixo da comunicação, do movimento, da socialização. O nó do norte em Gêmeos, Gêmeos é regido por Mercúrio, Sagitário é regido por Júpiter. O nó do norte em Gêmeos puxa a pessoa para sair de Sagitário. Uma imagem boa que o Schumann usa é um selvagem encarnando e tendo que se socializar. O nó do sul em Sagitário. Por quê? Porque quer liberdade, muitas vezes liberdade em excesso, a lei só vale a sua, não escuta ninguém, não entra em comunicação, dono da verdade, o egoísmo. E, claro, um autoconhecimento, um conhecimento adquirido nas viagens, nas andanças, no autodidatismo, que não precisa se perder. Mas uma dúvida, né, uma divisão entre fico no campo ou fico na cidade, fico no mato onde eu faço o que eu quero e ando pelado e não dou satisfação para ninguém, ou vou para a cidade com aquelas luzes maravilhosas me chamando. Então, o nó do norte chama para essa experiência da cidade. Então, você pode saber o que você quiser. Se você quer fazer um curso, se você quer fazer uma formação, você vai ter que se adequar, fazer aquele curso. Mesmo que você já tenha lido sobre tudo, você quer o diploma, você tem que cursar. Você tem que se socializar. Você pode ter que mudar para a cidade, sair do campo para a cidade. Ou tenha dois lugares onde ficar, o campo e a cidade. Mas a cidade, representada por Gêmeos, né, o movimento do conhecimento, é o caminho para um nó do norte em Gêmeos. E a comunicação é fundamental, não é? Poder se comunicar, poder trazer o conhecimento e poder aplicar também um conhecimento e não só ficar no pote cheio que Sagitário traz, mas só querer impor as suas regras e o seu conhecimento. Imaginemos o contrário. O nó do norte em Sagitário e o nó do sul em Gêmeos. Então, quais são as questões de Gêmeos como o nó do sul? Claro, o conhecimento, a comunicação, mas também pode ter fofoca, descompromisso, dualidade, promessa que nem sempre é cumprida, né? Fala, fala, mas não amarra. O nó do norte em Sagitário vai trazer essas mesmas questões que eu falei de Gêmeos como nó do norte. Mas o Sagitário, representado também pelo planeta Júpiter, traz o quê? Foco. Então, o nó do norte em Sagitário, essas questões ou essa dualidade entre o campo e a cidade, pode chamar a pessoa mais para a vida natural. Não necessariamente o campo ou o mato. Pode ser outro país. Sagitário representa outros países, representa a graduação, então pode ser importante para a pessoa seguir metas. Não tem problema nesse eixo que você faça muitas coisas ao mesmo tempo. Tanto Gêmeos quanto Sagitário. Mas o nó do norte em Sagitário, ele diz, você está brincando, você não sabe o que você quer. Então, dê foco e amplie naquilo que você quer. Saiba onde você quer chegar, que é o que chama o Sagitário. Traga meta, dê direção, dê propósito. Sagitário tem a ver com justiça, com lealdade, com ir longe. Então, o nó do norte em Sagitário convoca que você tenha meta e que você amplie seus horizontes, mas que você saiba onde você quer chegar e que você seja leal, né? Você seja leal e não perca tempo com dispersão ou com descompromisso ou com falar coisas que você sabe que você não vai cumprir, né? Sagitário é quem traz uma luz no fim do túnel. Sagitário é o mestre. Então, seja o mestre daquilo que você está querendo fazer ou conhecer.
vá longe. O nó do norte em Sagitário convoca você para ir longe. Terminou algo, foi importante, veja se dá para ampliar esse horizonte. Mas tenha meta, tenha fé, não é? De que você vai conseguir, de fato, realizar aquilo. Arrisque, né? Arrisque. 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 Pati, na Má sequência aí, a falou Câncer aqui, Capricórnio. antes de falar de Câncer Capricórnio, Má colocou aqui, minha Lilith em Sagitário. Aí eu ia comentar assim, que claro que se a gente tem algum planeta, né, junto dos nossos nodos, isso é uma sinalização de que esse planeta é muito importante enquanto potencial, tanto se a gente traz, como se a gente precisa realizar ele. Então é legal olhar Claro. assim, se tem na conjunção, principalmente, algum planeta associado aos nossos nodos, né? Então, a gente vai falar agora do nó do norte em Câncer. A dualidade aqui é fico do lado de fora ou fico do lado de dentro, né? Vou para o mundo ou fico na família, né? Ou fico agarradinha aqui. Beta está aqui dizendo, meu nó do norte é em Sagitário. Legal! Bom saber que eu vou usar você com seus conhecimentos aí. Então, vamos lá. Vamos para o nó do norte em Câncer, né? Então, a dualidade e o aprendizado é muito esse. O nó do norte em Câncer tem um passado em Capricórnio. Então, tudo que tem a ver com busca de reconhecimento, de sucesso, né? Voltado para fora, para a sociedade, para a carreira, tudo com muita pressa, muita cobrança, muita exigência. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito com quem tem um nó do norte em Câncer, em um determinado momento da vida, enche o saco de ficar fantasiado de paletó, ficar fantasiado de sapato alto, né? Ou seja, enche o saco um pouco das grandes corporações, das instituições, de estar muito dentro do sistema de uma forma muito sem questionamento, né? Que é o Capricórnio. Enche e é um problema. É um problema porque enche o saco e aí precisa ir para Câncer, né? Exatamente por isso, precisa ir para Câncer, mas precisa continuar tendo responsabilidades e pagando as contas, né? Então, como é que faz? Se você tem que ir para Câncer. Então, assim, muitas vezes... Patrícia Sarkis falou, sou eu. Eu vi. Muitas vezes, né, nesse passado capricorniano, a pessoa foi muito ambiciosa e num afã muito grande de ter conquistas profissionais, passou mesmo por cima da família, passou por cima dos seus próprios sentimentos e dos sentimentos do outro, né? Então, o nó do norte em Câncer, ele vai precisar aprender o afetivo, a sensibilidade, a permitir que as coisas não saiam tão perfeitas, né? A vulnerabilidade, menos reuniões de trabalho e mais reuniões de família, né? Mais em casa. É um aprendizado muito grande com a intimidade, porque tem dificuldade com a intimidade, né? Abrir mão da rigidez, da criticidade, né? Da exigência consigo e com o outro. Né? Cortou, peraí. Cortou, Pati. Peraí. Cortou. Eu vi. Tá interrompendo aí. Ainda tá? Tá voltando. Não, agora voltou. Então, sim. Então, o nó do norte é uma saída da frieza, né? Do frio para o calor, né? É uma saída dessa barreira que você coloca com o outro
e de você poder deixar o outro chegar. Então, uma coisa que acontece muitas vezes com quem tem o nó do norte em câncer é não entender por que os outros não lhe respeitam, né? Por que os outros não lhe reconhecem. Então, você vê muitas pessoas com nó do norte em câncer falar, eu não entendo por que as pessoas não me respeitam. Mas é porque o tipo de coisas em que você precisa ser respeitado é pela família, é pelas pessoas próximas, né? Já não é mais tanto pelo mundo de fora. Então, passar a dar valor e se autorizar, né, a fazer as coisas, escutar o outro, não é fácil para quem tem. E olha, assim, é muito importante quem tem um nó do norte em câncer aprender a se nutrir, né? Então, são pessoas que podem ir muito por trabalhos que tenham a ver com o cuidar, o maternar, né? O trabalhar com comida, né? Para ele exatamente poder... Às vezes são pessoas que ficam assim, cuidando de outros da família, sustentando, inclusive materialmente, essas pessoas, né? Como uma forma de se aproximar, uma forma de sentir a dor do outro, porque lembrem, é a saída de um lugar mais duro, né, para um lugar mais molinho, que tem a ver com câncer, né? Eu acho que é um pouco isso, né? E sair também, né? Que o nó do norte em câncer reluta muito, porque aprendeu tanto a juntar, né, e a ter coisas na vida que precisa aprender a dar, né? É dando que se recebe, né? Diz que é dando que se recebe. Mas tá aqui dizendo que ela tem o nó do norte em câncer. O nó do norte em câncer, sim. Isso, então. Por isso que é tão bom quando ela dá pra gente as receitas dela, né? As receitas dos chás, as receitas das ervas. Então, assim, é cuidando que você acessa, Mar, o seu lado canceriano, né? É como se fosse um potencial para você alcançar o seu câncer, você tem que dar, você tem que ser câncer, né? Então, o nó do norte em Capricórnio é diferente, né? É o oposto do que precisa olhar a Lua, o nó do norte em Câncer. O nó do norte em Capricórnio vai precisar olhar onde é o Saturno, né? Então, o nó do norte em Capricórnio precisa aprender a engatear, andar e crescer. Né? Por quê, gente? Porque um passado em câncer traz muito uma lente cor-de-rosa, né? E um posicionamento, muitas vezes, que culpa mãe, culpa pai, culpa o marido, e vai atrás de... Até o amante acha que tem que ser pai, né? Porque achar que o amante tem que ser pai, mas o nó do norte em Capricórnio faz isso, né? Busca pai, busca mulher, né? Então, esse aprendizado de abrir mão dos suportes, né? E se autorizar e ir para a vida, assumir responsabilidades, né? Deixar a nostalgia do câncer, né? As lembranças do câncer, porque assim, o passado é muito importante na nossa vida como base, mas se a gente fica presa no passado, a gente não anda. Precisa andar, né? Precisa, o nó do norte em Capricórnio precisa ser seu próprio pai interno, né? E se autorizar, parar de achar que mamãe é culpada porque mamãe não cuidou, porque papai não cuidou, né? E poder se nutrir e poder caminhar.
responsável pela sua própria vida, né? Sair de uma tendência também a reações mais emocionais, né? E assumir responsabilidades, assumir lugar, né? Ao invés de ficar... Esse é outro dramático, né? Drama. Quando eu falo de drama, é assim, questões existem para todos, né? Todos temos dificuldades, mas na medida em que a gente assume os nossos 50% de por que as coisas não acontecem, a coisa fica muito mais fácil. Vocês. Então, tem uma pergunta de Larissa aqui, se depois dos 18 anos o nódulo volta para o signo, se é uma renovação dos aspectos. É uma oportunidade de rever o projeto original. Imagine que isso a cada 18, 19 anos, os nódulos voltam para o mesmo eixo que estava no nascimento. Então, é uma oportunidade para a alma refazer o caminho, não é? Se conectar com sua missão, tá? E uma coisa importante dos nódulos de Câncer Capricórnio que Paty falou é lembrar dessa questão da maturidade e imaturidade, porque Câncer quer colo, quer sempre, né, que alguém resolva os problemas. E com o nódulo norte em Capricórnio, você muitas vezes precisa realmente perceber quando você pede ajuda que você não precisa. Na verdade, quem você pediu ajuda vai precisar de você. Prestem atenção nisso. Bom, o nódo seguinte é o eixo Leão e Aquário. Então, Leão é regido pelo Sol e Aquário é regido por Urano. Então, o nódo norte em Leão é o próprio Sol. A pessoa tem que chegar aonde? No seu próprio Sol. Identidade, força pessoal, liderança, autoconfiança, autoestima, lidar com seus dons, estar atento à sua vocação. Leão é o signo da criação, da autoexpressão, do eu sou no mínimo máximo. Então, assim, o seu ouro, o seu dom, o seu talento vem como importante para você não perder o eixo. Olha o símbolo do Sol, o círculo com um pontinho no meio. Então, significa o quê? Não se perca, você é o centro. O nó do norte em Leão significa que a pessoa vem de um passado, nó do sul, em Aquário, que simboliza amizades, questões sociais, muita gente, as tribos, projetos, muitas vezes projeto de muita gente. Qual é o risco hoje? Se misturar com um monte de coisas e ficar em projetos inúteis. Começa as coisas, é um monte de projeto que não termina. Por quê? Porque não está dando foco em si. Não precisa perder o que já conquistou de lidar com a comunidade, de lidar com as tribos, de muitas vezes quebrar preconceitos ou estar em lugares diferentes a cada momento, mas entrosar com isso tudo. Mas não pode perder de vista que seu Sol tem algo para fazer hoje. Então, você precisa estar naquele projeto, você precisa trazer algo de pessoal. E muitas vezes, com o nó do norte em Leão e o sul em Aquário, a pessoa não tem clareza disso. Porque ela acha que se ela focar muito nela, aquilo é desconfortável, ela focar nela não vai dar certo, né? Ela deve... Não, tudo é o grupo, tudo é o grupo. E nisso ela se perde. Então, nó do norte em Leão precisa prestar atenção que tem um diferencial. Qual é o seu dom? Qual é a sua marca registrada? Não tem nada errado de você se mostrar, de você colocar aquilo para brilhar. Não precisa desmerecer o grupo, nem as tribos que você anda. E nem perder seu interesse pelo social. O contrário. O nó do norte em Aquário e o nó do sul em Leão. Bom, aí muda totalmente. Né? Porque o nó do sul em Leão, você vai ter um ego desse tamanho. Corre o risco o quê? Do egoísmo, ficar centrado no próprio umbigo, um orgulho exagerado, pode se sentir como dono do mundo, você no pedestal, quem está junto com você, que você considera também coloca no pedestal, e o resto é o resto. E, na verdade, pode ser autoritário, né? Pode usar mal os dons que você traz.
E o projeto com o Nó do Norte em Aquário, chamado por Urano, é o contrário, é estar no social, é trazer os dons individuais, mas não é se anular, mas é se relacionar ou compor esse individual dentro de um grupo. Então, vai ser importante estar numa comunidade, ou em várias comunidades, ou num partido político, ou num trabalho político sem partido. Então, a questão central é fraternidade, não necessariamente o prestígio. Não precisa perder o que você traz de individual, mas aquilo vai se diluir no grupo. O mais importante não é que foi você que fez, é que aquele grupo que você participa traz algo de importante e uma dedicação com aquele trabalho, com aquele projeto, que vai beneficiar uma comunidade, que vai beneficiar o social. E aí tem uma coisa interessante, uma frase de Martin Schumann, que eu grifei aqui, que com o Nó do Norte em Aquário, é muito importante a pessoa achar a causa certa. Senão vai ficar com o ego ferido, entrando em coisas e ficando chateado porque não foi chamado, não teve a sua atenção individual ali, não teve o foco em si, que é a coisa do leonino. Mas o leão tem que se misturar e partir para projetos sociais. E aí sim, o lado leão pode ser importante, achar a causa certa. O que seria achar a causa certa? Você vê qual é o seu dom, onde é que você faz a diferença naquele grupo. Mas você não é você sozinho, você precisa levar esse sol para esse grupo, para esse social. Então, achar a causa certa. Tá? Pati, Virgem Peixe. Acho que 10 minutos, tá? 10 minutos? Ah, é mesmo. Daqui tem 15. 15 minutos. É? Mas dá, você vai falar 15 minutos. Você vai falar o último eixo e depois a gente fala rapidinho do momento, do Nó do Sul e o Nó do Norte do momento. Dá tempo. Tá. Então vamos lá para o Nó do Norte Virgem, né? Tem um passado em Peixes. Então, é um nodo que precisa sair desse, digamos assim, desse redemoinho pisciano, né? De algo menos claro para ter uma clareza maior, né? Outra coisa é que tem uma, se a gente for pensar em que dualidade que vive aí, uma dualidade entre você estar no privado, no silencioso, entre você estar mais na solidão. Às vezes, esse nodo ele pode ficar muito no offline de Peixes, né? Ou então anestesiado muito tempo. Estou exagerando, tá? Aqui, mas anestesiado tanto em drogas como em bebida, como em algo que tire ele do mundo, do que tem a ver com a rotina, com o dia a dia, né? Então, ficar muito na meditação, muito na espiritualidade e precisa ir para a Virgem. Ir para a Virgem, por exemplo, ficar sem tomar banho, sem comer. É a cara desse nodo. Sem tomar banho, sem comer. Esquece que existe tempo, que o tempo existe, né? Isso é bem Peixes. Peixes têm isso, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque o Virgem, ele vai convidar a rotina, ele vai convidar o dia a dia, ele vai convidar para discriminar mais coisas, para o pensamento ser mais claro. Então, são pessoas que podem trabalhar na área de saúde, trabalhar com enfermagem, com cuidados, com limpeza, né? Com organizar. É muito bom para essas pessoas o cuidado, a organização, a limpeza, a discriminação, né? Pratico o meu nó do norte quando eu cuido da rotina, né? Quando eu cuido de prevenir, quando eu trabalho meu corpo também. Isso. Porque Virgem tem a ver com o corpo, né? Só precisa cuidar para não ficar muito obsessivo, fazendo faxina de madrugada, né? Outra coisa, para não criar mais karma, né? Outra coisa, assim, também, para não ficar daquele jeito que não pode tirar nada do lugar. Isso é uma dica muito interessante para esse nodo, porque isso é refazer o karma.
Porque senão você cria um esquema todo certinho, tudo limpo, tudo arrumado, mas ninguém vai na sua casa e você continua no peixe. Você continua, precisa fazer serviços voluntários, precisa cuidar, precisa ir para o dia a dia, né? Ir para a rotina do dia a dia. O contrário, o nó do norte em peixes veio de virgem, né? Então, o Martin Schumann diz que é a consciência da sua rigidez, né? Porque o virgem, ele vai ficando muito rígido nos esquemas, no pragmatismo, tudo muito Kátia botou eu e o toque. Isso, Kátia, exatamente, né? E é legal, Kátia, falar isso, porque é exatamente o perigo que acontece, porque aí você volta para o seu nó do sul, né? Então, assim, muito legal que sua casa esteja arrumadinha, que esteja tudo bonitinho, mas precisa desarrumar. Arruma e desarruma. Esse nodo é esse, tanto que o nó do norte em peixes é um nodo que tem um desafio muito grande, eu acho, porque você vem de algo muito estruturado, de uma necessidade de ordem, né? É um São Tomé que precisa ver para crer nas coisas, tem muito medo de perder a ordem, muito medo que as coisas saiam do lugar, tudo muito esquematizado, tudo muito planejado. Mas acontece que tem uma coisa interessante. São pessoas irritadíssimas, muito nervosinhas. Por que são nervosinhas? Exatamente porque assumem uma posição muito controladora, de muito controle sobre a vida, né? Então, nada pode sair do lugar. Se nada pode... Lembra de Melhor Impossível? Quem assistiu é Nó do Norte em Peixes, né? Vai ficar ligado para não pisar em tal lugar. Porque se fizer tal coisa, vai ser contaminado. Se fizer tal coisa, é muito perigoso. O mundo é muito perigoso. Então, o convite aqui para peixes, para o Nó do Norte em Peixes, é poder contemplar, é poder respirar o mundo, respirar, ficar em coisas agradáveis, ficar no ócio, ficar offline de um jeito bom, contemplando, curtindo o dia a dia. Então, assim, é sair do controle, né? É poder viver peixe. Eu acho que é isso. Ser mais, como passou uma coisa, ser mais os regentes. Os regentes vai precisar olhar Virgem e vai precisar olhar Netuno, de peixes. Virgem, Mercúrio. Então, a gente está fechando aqui, faltam 3 minutos, mas assim, só para dizer que no momento atual, o nó do norte está em Gêmeos e o nó do sul está em Sagitário. Então, o eixo da comunicação. Se o nó do sul está em Sagitário, coletivamente nós estamos sendo convocados a rever crenças, fé, religião, lealdade, cultura, conhecimentos, autodidatismo, parar com querer ser o dono da verdade e prestar atenção na comunicação real. O que interessa? Que é o lado do nó do norte em Gêmeos, né? A socialização. O mundo está precisando, nesse momento, se ressocializar. Se prestar atenção nesse fala e ouve, e no que o outro tem a dizer, não é? Bom, deixa eu falar uma coisa. Kátia está dizendo aqui que... Kátia está dizendo que faltam 6 minutos. Sim. Tá. Eu queria lembrar uma coisa. Eu queria lembrar de dar uma dica para todo mundo olhar se tem planetas fazendo trânsito com o nó do norte de vocês, né? Que é muito importante, tá? Eu tenho! Eu também. Quem tem nó do norte em Touro, Urano tá lá, tá? Quem tem o nó do norte e quem tem oposição também. Então, Touro e Escorpião precisa olhar, porque está no momento de muita mudança. Câncer e Capricórnio precisa olhar, tá? E Peixes. Isso, eu estou com Netuno em cima do nó do norte em Peixes. Assim, estou bem naquele sentido de integrar coisas, que é de Netuno, para chegar na missão, para reorganizar meu caminho.
Exatamente. Gente, Dá pra fechar agora. a gente volta no mês que vem. Vai ficar o vídeo gravado aí no IGTV. Eu dou a informação depois para vocês. Muito obrigada de estarem aqui nos ouvindo. E até o próximo mês. Ah, Lave Mais entrou aí. Oi, Quinho. Que bom você entrar aí. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, Pati. Tchau. Obrigada. Tchau.